do nosso livro Missionários da Luz. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 12 desse livro, né? Para que a gente possa, então, dar início ao estudo, vamos nos harmonizar através do exórdio ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso exórdio de hoje, que será lido pela Adriana, está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 91 desse livro, que é intitulado Campo de Sangue. A página é 197. Mas antes disso, né, nós gostaríamos de mencionar a frase da nossa agenda, da data do dia de hoje, 19 de março. A mensagem proposta é extraída do livro Ponte Viva, do capítulo 86. Como recuperar a saúde se permaneces longas horas na posição da cólera? Então, essa é a pergunta de Emmanuel para nós. Então, visto isso, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio de ambientação. Então, vamos lá, boa noite a todos. Capítulo 91, Campo de Sangue. Traz a seguinte epígrafe. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Está em Mateus, capítulo 27, versículo 8. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação. E, com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os compassas de suas ilusões, tentando devolver-lhes, quando lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início do nosso estudo. Vamos todos mentalizar a imagem do nosso irmão Jesus Cristo. Vamos mentalizar os seus braços abertos, como sempre podemos sentir em nossos encontros. Nos entregarmos a este abraço e termos a certeza de que neste momento em que todos nos reunimos em seu nome, contamos sim com sua presença entre nós. Com esses braços abertos, também abrem-se os nossos corações para recebermos as lições de caridade
de humildade e principalmente de amor. O amor que representa o sentimento maior, para que todos nós possamos nos sentir como irmãos, todos pertencentes a uma mesma família universal. E que nosso estudo traga conhecimentos que façam com que todos nós possamos crescer espiritualmente, buscando todos a oportunidade de fazermos o nosso planeta evoluir e com ele também a nossa evolução individual, com a prática desse amor que faz parte de nossos estudos em cada encontro. É assim que nos colocamos diante de nosso Mestre nesse momento. Os nossos irmãos espirituais, de uma forma tão dedicada, nos acompanham. Estejamos agora com os nossos corações abertos e que o conhecimento faça parte de cada coração aqui presente. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Obrigado a todos pela presença, especialmente os nossos queridos amigos e amigas que estão retornando ao nosso estudo. Fico feliz de ver aqui a Bianca, né? Bianca aqui conosco, a Kedna, né? A Kedna também chegando aqui conosco, depois de um tempo também que precisou de se ausentar. Então, sejam muito bem-vindas, né? Aos colegas que estão iniciando há pouco, né? Isolina também, seja muito bem-vinda no nosso estudo conosco. Então, é um momento de festa, né? Um momento de festa, nos encontrarmos aqui todos para nós podermos estudar em conjunto um pouco da nossa doutrina, que é uma doutrina que nós consideramos ser uma doutrina de luz para a nossa vida. Sempre eu friso que esse estudo é um estudo participativo, né? É um estudo que deve ser feito através de comentários, de dúvidas de todos, porque cada ponto que está participando desse nosso estudo, cada lar que está participando desse nosso encontro, é um lar de luz que se acende, onde a espiritualidade amiga se reúne para poder fazer o estudo, abençoando, jogando fluidos benéficos de luz na casa e levando inspirações àqueles que estão assistindo o estudo para poder colocar os seus comentários, as suas dúvidas, que muitas vezes são dúvidas nossas também. Então, convido a todos para poder colocar aqui todos os comentários que tiverem no coração, ok? Então, visto isso, nós vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos aqui no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, capítulo 12, que é intitulado Preparação de Experiências. Então, lembramos que o estudo nosso do livro Missionários da Luz é uma peregrinação de André Luiz, acompanhado por um mentor chamado Alexandre, que é um espírito de elevada envergadura, que está na Terra para mostrar a André Luiz como que a espiritualidade amiga consegue auxiliar os moradores da Terra, né, os encarnados na Terra. E André Luiz, então, está fazendo essa peregrinação de aprendizado com seu mentor, Alexandre. Vimos no primeiro momento que André Luiz e Alexandre se depararam com a situação de uma viúva Esther, em que seu esposo Raul cometera o ato de suicídio, né? Esther não sabia que ele tinha suicidado, pensava que ele tinha sido assassinado, e a espiritualidade veio não para informar a Esther o motivo do desencarne real do seu esposo, mas a necessidade que Esther deveria trazer no coração de amor incondicional àquele que se foi, né?
a necessidade de estender carinho, generosidade, afeto e compreensão nos desígnios divinos. Então, essa foi a primeira parte. E a segunda parte, nós estamos agora vendo, né, o encontro de Alexandre e André Luiz com um personagem da nossa história chamado Segismundo. Segismundo é um caso típico do Espiritismo, nessa passagem de Segismundo. Então, esse personagem, ele, uma vez, quando era encarnado, ele se apaixonara por uma garota chamada Raquel, que tinha um compromisso com o seu noivo, Adelino. E, pelo amor desconfigurado desse personagem, Segismundo, ele chega ao ponto de cometer o assassinato de Adelino para poder ficar com Raquel. Isso gera, né, um transtorno energético em torno desse trio. E os três se desencarnam, e na espiritualidade, no planejamento reencarnatório, ele se reúne com a espiritualidade amiga e é proposto reencarnar novamente para poder quitar esse débito, né? Cortar esse laço de má energia que unia entre eles. Então, foi concordado na erradicidade que Adelino e Raquel encarnariam antes, se casariam e teriam um filho. E esse filho seria a oportunidade de Segismundo encarnar nos laços maternos de Adelino e Raquel, para que o amor incondicional de pai e mãe pudesse romper aquele sentimento negativo que foi estabelecido na encarnação anterior. E aí, Alexandre está explicando para André Luiz sobre essa temática, sobre toda essa problemática da reencarnação, sobre essa toda problemática de nós aceitarmos o planejamento reencarnatório e quando nós nos encarnamos, nós esquecemos os compromissos assumidos no mundo espiritual. E nesse momento, nós estamos, então, para aqueles que estão acompanhando no livro, no meu livro, é a página 168. A página 168 seria o item 12.6. O item 12.6. Então, se todos encontraram, nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Chegou junto comigo hoje. Deixa eu verificar que está aqui certinho. Isso é mais tarde. Isso. Então vamos lá, vamos recomeçar o parágrafo, tá? E eu paro onde nós vamos dar início. Então nós vimos no encontro anterior Alexandre conversando com André Luiz sobre a problemática da queda. Então está escrito no livro esse comentário. O problema da queda é também uma questão de aprendizado e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar este poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço da iluminação íntima. Então, esse é o ponto que nós vamos começar no encontro de hoje. Então, nós aproveitamos para parar aqui exatamente nesse início para nós conversarmos sobre essa mensagem que Alexandre está passando para André Luiz, e André Luiz faz questão de reiterar para nós. Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Demoramos séculos
para nos iluminarmos. Mas é interessante que aqui Alexandre começa a nos lembrar que nós somos trabalhadores da Terra. Então, o nosso processo de reencarnação não é um processo de inércia. A finalidade do processo reencarnacionista é que nós nos despojemos ao trabalho. Nos despojemos ao trabalho. Por isso que no Livro dos Espíritos, na terceira parte desse livro, intitulado Como Lei Divina ou Lei Natural, Kardec simboliza didaticamente a lei divina em 10 leis morais. A primeira lei é a lei da adoração, que é elevar os nossos pensamentos a Deus, e a segunda lei do trabalho, a necessidade de nós nos colocarmos em prol do próximo. A finalidade do trabalho é isso, da doutrina espírita. Sermos eficientes ao próximo. Então, aqui, nesse momento, Alexandre está nos lembrando isso. Quase todos nós, que somos trabalhadores da Terra, ou seja, nós estamos aqui para servir ao próximo, nos demoramos séculos no serviço da iluminação íntima. Por quê que nós demoramos séculos no serviço da iluminação íntima, da iluminação do nosso interior? Porque nós demoramos séculos para internalizar as leis divinas em nós. Demoramos séculos para internalizar a lei de Deus em nós. Mas internalizar é torná-la prática incomensuravelmente, repetida inumeradas vezes. É eu realizar a lei da adoração, elevar constantemente meu pensamento a Deus, de modo que ele fique, então, com o passar do tempo, conectado no alto. É eu trabalhar, ou seja, me esforçar em prol do próximo. Então, a dificuldade de nós nos iluminarmos é nós entendermos isso, que nós necessitamos de trabalhar para o próximo, de auxiliar ao próximo, de fazer o bem ao próximo, mas desinteressadamente, sem esperar retorno, sem esperar recompensa. Então, fazer de forma natural, né? Fazer de forma natural. Então, isso é a primeira parte que Alexandre está nos deixando através de André Luiz. Quase todos nós somos trabalhadores e nos demoramos séculos na iluminação íntima, porque nós não conseguimos fazer com facilidade o que nós devemos fazer segundo a determinação divina. E aí, para nós melhor entendermos isso, nós vamos trazer aqui Emmanuel, num livro chamado Livro Vinha de Luz. O capítulo 159 desse livro Vinha de Luz é intitulado Brilhar. Então, quase todos nós trabalhadores da Terra nos demoramos séculos seguidos de iluminação íntima. É o brilho nosso. Então, o que Emmanuel vem nos falar nesse capítulo? Então, primeiro, eu vou falar o que Emmanuel traz do Cristo. Qual a mensagem do Cristo que Emmanuel traz para nós a esse respeito? Então, Emmanuel vai lá no Sermão das Boas-Aventuranças. Mas não é em qualquer parte do Sermão das Boas-Aventuranças. No primeiro capítulo, que é o capítulo 5 de Mateus. E lá, no primeiro capítulo do Sermão das Boas-Aventuranças, no capítulo 5, no versículo 16, Cristo nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso é muito importante, né? É muito importante. Então, no Sermão das Boas-Aventuranças, logo depois, no escrutínio da felicidade, né? Depois do Sermão da Felicidade, do Sermão das Boas-Aventuranças, porque nós vamos ver mais no final do nosso encontro, relembrar, o Sermão das Aventuranças é dividido em partes. Então, a primeira parte do capítulo 5 são os 12 primeiros versículos, que é a parte da felicidade.
que é o sermão das bem-aventuranças mesmo, porque a bem-aventuranças é o sermão de colocar no caminho do bem para ser feliz. Então, são os 12 primeiros versículos, que é a integralidade 12. Nós já comentamos, né? 12 é o número da integralidade, da totalidade. Então, são 12 versículos falando para nós. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos. Isso é o ensinamento de Cristo para a felicidade. Depois vai desdobrando. E aí, logo após, vem essas dicas do Cristo. Então, essa parte vem logo depois dessa parte das bem-aventuranças. Cristo dizendo para nós resplandecermos a nossa luz diante do homem. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, nós não vamos pegar ninguém e acender a luz do outro. O que nós vamos fazer? Nós vamos acender a nossa luz. Essa é a mensagem do Cristo. Como que nós vamos acender a nossa luz? Através das boas obras. Aí está falando do sermão. Através das boas obras. Então, praticando as boas obras, o que são as boas obras? O trabalho no bem do próximo. Quando eu pratico essas boas obras, eu me ilumino. Essa é a minha luz, essa é a minha iluminação. E quando eu me ilumino, o próximo vê. E quando o próximo vê, ele vai praticar o mesmo e isso vai glorificar, vai dar glória ao Pai no céu. O que é isso, né? Glorificar da glória. É fazer júbilo no céu. Por quê? Porque a finalidade do Senhor está sendo cumprida na terra. Porque o objetivo é esse, é nós nos irmanarmos em amor. E quando o objetivo do divino é captado nas ações do homem, júbilo no céu, júbilo na espiritualidade de luz, felicidade na espiritualidade de luz. Então essa passagem é muito interessante, né? Mas nós nos demoramos muito no serviço da iluminação íntima, nos diz Alexandre. Por quê? Porque nós não conseguimos entender perfeitamente isso muito bem. Que nós, segundo Emmanuel nos diz através da mensagem do Cristo, nós vamos somente nos iluminar internamente, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, quando nós praticarmos as boas obras. E aí, o que Emmanuel fala para nós a respeito dessa passagem do Cristo? Ele nos diz o seguinte: admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria remotamente ineficaz. Ou seja, nós pensamos que o brilho é em função de destacada posição em serviços de inteligência. Não é só isso. Precisamos sim da cultura espiritual, em seus diversos matizes. O que é cultura espiritual? É a bagagem espiritual acumulada pelo esforço próprio. Isso é cultura espiritual. É a bagagem acumulada com esforço, por eu correr atrás, por eu desprender energia em querer aprender, em querer me melhorar, né? E isso é a lei do merecimento. E aí Emmanuel continua. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Então, nosso processo de aprendizado é para que nós possamos o quê? Servir. Simplesmente para isso. Para servir. Então, e é interessante, né? Porque aí nós lembramos da lei do progresso,
que é a 7ª lei da lei divina, a lei do progresso mostra para a gente que existem 2 tipos de progresso, né? O progresso intelectual e o progresso moral, né, Adriana, que são as 2 asas. E um é necessário ao outro. Mas o interessante é que o progresso intelectual, que é o acúmulo da inteligência, ele só se converte em luz quando ele é colocado em trabalho, né? Então, o progresso intelectual é energia potencial. O que é energia potencial? É aquela energia que pode produzir trabalho. Energia potencial é isso. Energia que pode produzir trabalho. Então, o conhecimento é uma energia potencial. Pode. Mas só vai produzir trabalho se eu colocar isso em prática, em favor do próximo. Que aí o trabalho produz luz, não é isso? Isso é físico. O trabalho produz luz. Trabalho, a lâmpada é assim. É um trabalho que se realiza de passagem de moléculas para produzir luz. Então, é interessante como que se casa tudo, né, nos conhecimentos da doutrina espírita. Então, o progresso intelectual, a energia potencial, ela é aplicada para a forma de trabalho, e aí produz luz para nós, a luz interna. Então, é isso que o Emmanuel está falando, do conhecimento adquirido é para isso, para produzir frutos para o próximo. Mas não precisa de ser produzir frutos para o próximo, gente. Nós aprendemos aqui hoje no nosso estudo, então nós vamos sair amanhã e vamos pegar uma cartilha e falar para todos que nós encontrarmos, o trabalho é o objetivo de fazer o bem para o próximo, Cristo falou isso. Não é isso. O objetivo é nós pegarmos o conhecimento, nos tornarmos pessoas melhores para o próximo. E aí eu estou convencendo pelo exemplo. Estou mostrando pelo exemplo. Então é isso que o Cristo e Emmanuel está falando para nós. Então, nessa passagem do Cristo, Emmanuel explicando para a gente isso. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, é urgente compreender no imediatismo da nossa existência humana que, se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Isso é muito importante, né? É isso que a gente está falando, né? Então, a nossa luz é através da produção das boas novas para o próximo, mas isso tem que ser alegre. Tem que ser um serviço que eu me coloco em disposição do próximo com um sorriso estampado no rosto, porque está fazendo bem. Então, tem que nos deixar felizes. Nós temos que nos mostrar felizes em ser solícitos para o próximo, né? Se alguém chega para nós, eu poderia conversar com você um minutinho? Pois não. Não adianta, né? Pois não, minha querida. O que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? Né? O outro. Então, nós temos que ser solícitos, demonstrar satisfação em ajudar. Porque o Cristo era alegria. O Cristo não era tristeza, viu? O Cristo não era tristeza. O Cristo é alegria contagiante. A alegria do Cristo. Alegria contagiante. Então é isso que Emmanuel está falando para nós. Rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. E ele continua. Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso,
Ou seja, com aqueles estampados, né, do falso intelectualismo. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que esses clarões não descortinam as nossas boas obras. Seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido o pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Ou seja, não adianta falar. Não adianta falar. Eu tenho que ser a palavra do Cristo. Eu tenho que ser, eu tenho que viver a palavra do Cristo. É nós abraçarmos o Evangelho e andarmos com o Evangelho. Há muitas palavras. Tem uma frase que ela é muito importante. Muito importante. Essa frase fala o seguinte: existem vastas palavras vãs como grandes silêncios eloquentes, né? Ou seja, muitas palavras que não dizem nada, como silêncios que falam muito. Então, é isso que Emmanuel falou para a gente no final. Então, nós caminhamos com Cristo, trabalhando, ajudando, sermos felizes, sendo felizes, porque a felicidade ela é contagiante e necessária para o próximo. E aí sim, nós estaremos nos iluminando cada vez mais o nosso íntimo e não necessitando esses séculos de iluminação íntima no nosso serviço do bem, conforme nos diz Alexandre nesse início do nosso estudo. Pergunto se nessa frase alguém quer fazer algum comentário. Tem um ditado que diz assim, palavras, não lembro bem o restante, e depois termina dizendo, mas os exemplos arrastam, né? Palavras convencem, os exemplos arrastam. Convence, É isso aí, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Muito bem, Isabel. Alguém quer fazer mais alguma participação nesse início? Pois não, Liana? Só reforçando, né, a necessidade da ação, como foi colocado aí, segundo as palavras de Emmanuel no Envia de Luz, pensamento, verbo e ação, né? Se nós não tivermos esses três elementos, nós não estaremos verdadeiramente fazendo aquilo que Deus realmente quer que façamos. E aí a questão brilhante aí do exemplo, que Jesus veio e nos ensinou através de exemplos. Que a lição que você falou aí, a brilhar a nossa luz, não significa somente o conhecimento, mas a transformação desse conhecimento em ação, e essa ação sendo vista pelos irmãos, para que eles também se iluminem e sigam aquele caminho do brilho, né? Que seria o amor, a fraternidade em relação ao próximo. E também gostaria de chamar um pouco a atenção em relação ao que foi dito aqui, que nós levamos séculos para conseguirmos realizar nossa reforma íntima. Mas a gente sabe que há situações em que pessoas imaginam que o arrependimento apenas já traz uma salvação imediata, né? Essa visão, pelo menos em conversas que eu tenho tido com outros irmãos de várias religiões, é colocada exatamente assim. Na hora que eu me arrependo, a partir desse momento do arrependimento de coração, eu já estou salvo. Aquela ideia de salvação imediata, enquanto o Espiritismo coloca para a gente que, mesmo que o arrependimento aconteça, não vai tudo ser apagado, mas ter a consciência de que vai ser necessária uma nova existência
para que eu possa fazer melhor. E aí a gente não sabe quanto tempo nós vamos levar para isso, não é? Através das reencarnações, para que a gente consiga realmente ir crescendo espiritualmente e realizando gradativamente essa transformação íntima que é proposta pela doutrina espírita. Excelente, muito bem colocado, né? Então, essa questão do arrependimento, né? A questão do arrependimento, ela entra como uma forma de energia, né? Então, se a pessoa se arrepende, ela já possui uma energia potencial para poder mudar. Mas a energia potencial, ela não faz nada. Ela não faz nada. Ela tem que ser convertida em trabalho. Tem que ser convertida em trabalho. Senão, vai ficar perambulando, arrependido pelas regiões ubralínicas, se desencarnado. Se encarnado, vai continuar arrependido, amargurado, frustrado, sem se melhorar na Terra, né? Então, é isso daí. Então, o arrependimento é o início do status de uma mudança, mas tem que ser convertido em ação. Muito bem, Leandro. Bem colocado. Mais algum comentário? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao nosso livro. Daí, as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Então, temos necessidade da luta. A luta é o que é? É o trabalho, né? A luta é isso, é o trabalho. Nós temos necessidade do trabalho. Um trabalho que corrige os erros cometidos, né? O trabalho corrige os erros cometidos. O trabalho renova as nossas energias, porque ele nos ilumina. Nós vemos que o trabalho é energia potencial colocada em prática, ele nos ilumina. O trabalho que restaura, ou seja, restaura as nossas forças. Por isso que Chico, quando estava deprimido, falava que ia para a favela. O trabalho restaurava as forças dele. Um trabalho que restaura e um trabalho que aperfeiçoa. Porque somente pelo trabalho nós nos melhoraremos. Então é isso que é necessário. Necessidade do trabalho, de pormos em prática o que nós aprendemos com os ensinamentos dos nossos irmãos espirituais. Os irmãos espirituais, eles nos ensinam, eles nos trazem os livros, eles nos trazem as inspirações, né? Mas a aplicabilidade disso que eles nos trazem depende de nós, do trabalho. Então, temos necessidade de colocarmos isso em prática. E aí, Emmanuel também pode comentar essa passagem para nós. E isso nós vamos pegar o comentário de Emmanuel lá do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós fazemos no nosso exórdio. No capítulo 104 desse livro, Emmanuel nos traz o capítulo intitulado como A Espada Simbólica. E aí, nessa lição, Emmanuel traz para a gente uma mensagem do Cristo que é registrada no capítulo 10 de Mateus, onde Cristo nos traz a mensagem: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Palavras do Cristo. Ué, mas que Cristo é esse? Que ele não vem trazer a paz, mas a espada, né? Então, a paz, simbolicamente nessa frase, é a inércia. Não vim trazer inércia. Não vim trazer inércia. Eu vim trazer a espada. Espada simbolizando tudo aquilo que vai cortar
cortar o que está nos prendendo à materialidade, ao estagnatismo, à inércia da vida. O que está fazendo nós ficarmos parados, inertes, a espada vai cortar isso. A espada que o Cristo traz é a espada que corta as nossas imperfeições. Corta, apara as nossas arestas. Mas é uma espada que ela se faz ágil para isso somente com o nosso trabalho. Quanto mais nós nos empenhamos no bem, mais a espada do Cristo trabalha em nós. Quanto mais nós trabalhamos no bem, a espada de Cristo opera em nós, retirando todas as arestas, retirando tudo aquilo que nos prende ao sofrimento descabido e desnecessário, porque tem sofrimentos que são desnecessários. Quais são os sofrimentos desnecessários? Sofrimentos desnecessários são aqueles que nós ficamos remoendo em nós sem permitir que nós possamos nos melhorar. Então, existem sofrimentos desnecessários que nós devemos deixar para trás para que nós possamos avançar ao caminho do auto-melhoramento. Então, a espada do Cristo é essa espada que faz isso conosco, vai cortando, vai nos dilapidando, tirando as nossas arestas, as nossas imperfeições e abrindo caminho para nós. É aquela espada que vai abrindo lareira na nossa frente. Ó, vou abrindo aqui para te mostrar, é por aqui que você deve passar. Então, essa é a espada que o Cristo nos traz. Então, a paz que o Cristo combate é a paz da inércia, do estagnatismo, né? Então, o que Emmanuel fala para nós a respeito disso, né? Emmanuel comenta: há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. Há quase 20 séculos. Então, há quase 20 séculos, a espada do Cristo opera, dando impulsos renovadores em nós. Cada impulso renovador é a espada do Cristo operando, abrindo o caminho, cortando as cordas que nos prendem às âncoras, né? Que nos aprisionam à materialidade da vida, nos deixando o pensamento mais livre e sublime, para que nós possamos receber as comunicações da espiritualidade amiga, e isso é a espada do Cristo operando em nós. Então, há 20 séculos, essa espada vem sendo operada. Há 20 séculos, sob impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Ai, nós, quando dormimos, ao processo. O que é o processo santificante, gente? É o processo que nos coloca no caminho de sermos melhores. Porque sempre, diuturnamente, caminhos abrem à nossa frente para que nós possamos percorrer com os nossos próprios pés para sermos melhores. Várias oportunidades se nos abrem. Ai de nós se nós estivermos de olhos fechados para essas oportunidades que nos abrem. O que é estar de olhos fechados? É olhar e não querer seguir. É isso que é estar de olhos fechados, dormir. Dormir é isso. Você está vendo, mas não está querendo seguir. Ai de nós. Como fala Emmanuel, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo a vida e precipitando a morte. Então, quando nós buscamos a ociosidade, não vou por esse caminho, não, que é muito difícil. Vou ficar por aqui mesmo, que é mais fácil, mais tranquilo. Não. É o caminho mais árduo. É o caminho mais correto. Não é o caminho mais curto, é o caminho mais correto. Então, a espada do Cristo opera abrindo esses caminhos mais corretos para nós. No entanto, fala Emmanuel, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Por isso, né, que simboliza Arcanjo Miguel com a espada, né?
Está aqui, o arcanjo Miguel. Está representado aqui o escudo e a espada na mão. A espada é essa espada dilaceradora do mal. Mas o que é a espada dilaceradora na mão? É que ele vai matar os maus espíritos com a espada? Não. O mal é a ausência do bem. Então, essa espada do arcanjo Miguel é aquela espada que ele combate o mal, abrindo o caminho para o bem. Porque o mal é a ausência do bem. Então, a espada do Cristo, essa espada regeneradora, que abre o caminho para o bem. Que tira o véu que nos encobre, que nos impede de discernimento em dois caminhos, nós não sabemos qual que é o melhor. Então, a espada do Cristo tira esse véu de nós. Então, continua Emmanuel. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. Então, encontramos no Cristo a serenidade inalterável. É que Jesus começou a combater, a realizar o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, combater a violência com a paz. A espada renovadora do Cristo é aquela espada que nos faz ficar em paz, não inertes. Não inertes. Em paz ativa no trabalho do bem. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse inteirinho. Não? Então vamos continuar. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então, temos necessidade da luta que corrige, renova e restaura, e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, para isso tudo, para a espada que o Cristo traz, para nos abrir caminhos de auto-melhoramento, de auto-renovação, de auto-aperfeiçoamento, é necessário o processo da reencarnação. É necessário nós estarmos no mundo material para podermos trabalhar o bem. Por isso que a doutrina espírita nos traz as leis reencarnacionistas. Nos mostra a necessidade para o espírito da reencarnação. E é interessante isso, né? Porque nós conversando com amigos, e os amigos falam assim, vou te falar uma coisa, viu? Quero voltar, não. Essa tá bom demais, vou chegar lá em cima, vou falar lá, não quero. Pedir pelo amor de Deus para não me deixar voltar. Aí eu só penso assim, espera, né? Quando o véu da desencarnação destampar a nossa vista para a imperfeição que nós somos, mas para o espírito sublime que nos aguarda sermos, nós imploraremos de joelho a oportunidade do retorno. Quando, no processo de desencarnação, estivermos na erraticidade, e na erraticidade, junto com os espíritos amigos,
que essas dores causadas durante a encarnação nos agridem no plano errático, nós choraremos por oportunidade do retorno. Isso é a explicação da doutrina espírita para a nossa necessidade de trabalho. Então, quando no início do nosso estudo hoje falou sobre a necessidade do trabalho, estamos falando, né, o trabalho que restaura, essa necessidade do trabalho é aquela necessidade que nós trouxemos do mundo errático, da erraticidade, quando nós nos visualizamos realmente por dentro o que nós precisamos fazer para extrairmos as nossas dores de dentro de nós, para que nós possamos então nos melhorar. Então é a necessidade que nós trazemos do mundo espiritual. E aí, sobre essa frase que Alexandre nos traz, que a reencarnação é o meio, a educação divina o fim, ou seja, a reencarnação nos abre a porta do processo educativo. Então, Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva, no capítulo 30, uma instrução que é intitulada como Educa. Uma vez que Alexandre está nos falando que a reencarnação, o objetivo é para a educação. Mas para Emmanuel falar sobre isso, ele traz uma passagem de Paulo. Então, Paulo de Tarso, ele nos traz para a gente, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 dessa carta, uma passagem dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nos lembrando que nós somos o templo de Deus. Mas não é um templo vazio. Nós somos um templo que é preenchido pelo Espírito de Deus. Então, o nosso espírito é o Espírito de Deus, que foi criado por Deus, colocou em nós. Então, o nosso templo é isso, é a nossa casa habitada pelo Espírito Divino, que nós temos que fazer valer esse Espírito Divino que existe em nós. Temos que fazer valer, primeiramente, nos autoamando, né? A primeira coisa que devemos e necessitamos nos autoamar para poder amar o próximo. Então, se eu não me amar, se eu não estiver convicto que eu sou o Espírito Divino habitado em mim, e por isso eu sou luz em potencial, uma luz que é ávida por brilhar. Se eu não tiver essa certeza em mim, eu não consigo amar o meu próximo. Então eu tenho que ter essa certeza que eu sou essa luz divina dentro e que essa luz divina ela necessita brilhar para agasalhar, para abraçar o próximo. Então essa é a necessidade. Então, por isso que Paulo nos fala, nos pergunta, na verdade, né? Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, por que você está nesses momentos depressivos? Então, por que você está nesse momento que você acha que você não é o melhor? Então, por que você está nesse momento que você acha que você não vai conseguir? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Tudo divino está dentro de você. Então, é a questão que Paulo nos está trazendo nesse momento. E com essa questão, Emmanuel quer nos falar algo. O que Emmanuel quer nos falar algo? Emmanuel nos diz que a joia de escultura pede milagres do buril. O que significa isso? Aquela pedra bruta,
exige milagres do buril. O buril é aquele instrumento de ferro que vai tirando as arestas da pedra até formar aquela escultura maravilhosa. Uma vez perguntaram para Michelangelo, né? Como que ele conseguia fazer daquela pedra bruta uma maravilha de uma imagem final? Aí Michelangelo diz, aí que você se engana. Aquela imagem sempre esteve nessa pedra bruta. Eu só fui tirando as arestas. Então, a espada do Cristo, que aperfeiçoa, ela só tira as arestas, mas com o nosso trabalho. Então, é isso que Emmanuel está falando. A joia da escultura pede milagres no buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Né? O Espírito é o gene. O gene é toda a essência. Gene é isso, é toda a essência. Toda a essência de Deus. Então, Emmanuel está falando isso, que o nosso espírito é a essência divina. Deus completa Emmanuel. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então, somos todos conectados com o divino. E é interessante que quando Paulo de Tarso entendeu isso, ele caiu de joelhos, chorou e disse: agora, nesse momento, eu compreendo. Compreendo nesse momento que eu estou nele e ele está em mim. É tudo uma fusão, né? É tudo uma fusão. Os abismos que nós criamos, com tudo que nos afasta do Criador. Então, Emmanuel continua nos dizendo, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Ou seja, nós somos pedra bruta. É necessário que os processos educativos venham nos lapidar. Esse é o sofrimento que aperfeiçoa, transformando essa pedra bruta naquela estátua angelical que nós realmente somos. Então, Emmanuel continua, somente o coração enobrecido no grande entendimento pode fazer o heroísmo santificante. Ou seja, é necessário nós termos o coração compreendido. É necessário nós buscarmos conhecimento. É o progresso intelectual. Para com esse coração enobrecido pelo conhecimento, só se torna santificante quando ele opera no bem. Então é necessário isso. Nós operarmos no bem. Continua Emmanuel. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. É necessário nós cultivarmos o cérebro. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos reunidos. Nós estamos interpretando as passagens do Cristo. Nós estamos interpretando os ensinamentos de Emmanuel. Nós estamos expondo as nossas opiniões, né? Por isso que é necessário expor as opiniões para que nós possamos crescer junto, porque cada um tem uma visão. E quando nós somamos a visão de cada um, gente, nós crescemos muito mais. Então é por isso que é necessário expor, é necessário colocar as posições aqui. E Emmanuel continua. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Então, é essa grandeza espiritual, que é a grandeza espiritual do conhecimento que nós buscamos, né? Que nós, cada quarta-feira, cada encontro, né? Nós absorvemos um pouco mais. Por exemplo, gerar uma palavra equilibrada,
o verbo sublime, ou seja, aquele verbo que eleva, sublime é isso, e voz balsamizante. Então, o verbo sublime é aquele verbo que eleva. Antes de começar o nosso encontro hoje, meu filho mora em São Paulo, de 13 anos, mandou uma mensagem que queria que tirasse uma dúvida dele para o estudo lá, logicamente, a prova amanhã, né? Estudando de véspera. Aí, tudo bem. Aí eu expliquei para ele, pai, não, porque eu vou fazer prova, não sei o quê, de passagem dos estados físicos da matéria, já sei tudo, tá? Passagem sólido, líquido, gasoso, o sólido para o gasoso, sólido para o gasoso é a evaporação, né? Você não entendeu nada. O sólido para o gasoso, entre o sólido e o gasoso tem um líquido. Quando pula para o maior de todos, para o estado mais leve, isso é sublimação. Então, sublime é isso. Sublime é aquilo que te faz direta. Por isso que Emmanuel está nos falando aqui. O verbo sublime. Verbo sublime é aquele verbo que nós falamos para o próximo que consegue elevar o próximo daquela materialidade que ele se encontra apenas para o lado espiritual da vida. Né? Então, isso que nós conseguimos através dessa grandeza espiritual que nos aconchega nos ensinamentos espirituais. E Emmanuel finaliza. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Então, a dor e o trabalho são artistas do céu que nos acrisolam. O que é acrisolar? É tirar as arestas. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. A reencarnação é o meio, mas a educação divina é o fim. Bacana, né? Bacana o interrelacionamento entre Emmanuel e André Luiz. Por isso que chamamos Sociedade Espírita Emmanuel e André Luiz. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário desse vínculo aí da reencarnação e o processo educativo. Eu posso comentar sobre essa questão de educação. Aí você falou do seu filho, né? Nossa, as professoras assim do ensino fundamental são muito abençoadas. Eu acredito, porque as crianças têm uma energia tão grande, são tão questionadoras. E eu, por um acaso, tive que ajudar uma salinha de evangelização. Eu vou aos dias de sábado, mas eu fico com gestante, né? Eu dou orientação com gestante, com de bebês. E aí eu fui colocada numa sala de criança de 7 anos. Falei, meu Deus, eles vão me engolir aqui. E aí foi o tema, estava uma outra senhora, né, que estava falando sobre reencarnação. E aí um deles falou assim, tia, eu não quero reencarnar não, porque eu vou ter que estudar tudo que eu já estudei, né? É muito chato, não sei o quê. E eu falei assim, meu Deus, eu concordo com ele, né? Meu Deus, vou ter que voltar, né? No pensamento rápido, né? O que eu vou responder para ele? O conhecimento é acumulativo. Eu acho que eu estava tão apavorada com as crianças ali, né, naquele primeiro momento, que algum irmãozinho soprou no meu ouvido. Não, diz que quanto mais ele estudar, na próxima encarnação ele vai vir melhor, ele já não vai ter dificuldade. Gente, foi algum espírita ali da sala, benfeitor, porque eu estava apavorada. Eles questionando, né? É diferente do que você está numa sala onde você só orienta, e você fala dos cuidados com o bebê, enfim, e você dá um apoio emocional, né, para mães que estão bem carentes, né, carentes de tudo. Mas eu achei bem interessante.
o diário e, nossa, eu consigo ver com muito mais admiração, porque não deve ser fácil, né? Professor aqui, não sei, você fala de criança aí, né? Também a Liana, ela trabalha com adolescente, né, Liana? Adolescente também é questionador, né? É uma fase importante da vida de questionar, e é importante isso, né, Liana? Acho que a Liana congelou. A Liana congelou. Mas a Adriana também, né, Adriana? Eu trabalho com adolescente, que tem criança do 6º ano, 8º, 9º e ensino médio. Mas eu já trabalhei com os pequenos também, quando eu era do magistério. Trabalhava com a 4ª e a 5ª série. Essa faixa etária. Jeito mesmo, eles não param. Marco, eu tinha trazido aqui para complementar, para você dizer que... Não, você olhou agora, está aqui até a hora. 4h36 me veio... Eu já tinha estudado de manhã, né? Aí, a 4h36 me veio para pesquisar na Bíblia sobre o corpo. Eu estudei pela manhã, né? Mandei para você qual era a leitura do exórdio naquele horário. Eu tinha terminado de estudar e recebi a leitura. Aí, de 4h36, eu pesquisei na Bíblia sobre o corpo, porque a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim, né? O corpo é um instrumento com o qual o espírito atua no mundo terrestre, né? A gente necessita do corpo. Aí, o que foi que veio do corpo? Um versículo, 1 Coríntios, né, que você acabou de falar. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, recebido de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, pois vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Aqui foi da inteligência artificial, né, que é um aplicativo que o amigo meu está desenvolvendo. Aí, qualquer dúvida que eu tenha em relação à Bíblia, uma passagem, eu coloco lá e ele responde imediatamente. Que foi justamente a que você trouxe. Que pois você agora, só que eu fui de 4h36. Qual foi a hora sua? Repete, então, o que foi que você... A mensagem? A mensagem está em Coríntios, 1 Coríntios, de 19 e 20. Aquela parte, você falou justamente isso. Exatamente, só que eu pesquisei de 4h36, porque a gente necessita do corpo para poder que aconteça a reencarnação, né? Aí eu tinha pesquisado também sobre a questão do perispírito, mas eu vi que não é hoje, vai ser lá no 12.9, quando vai falar que o corpo físico na crosta planetária é presente uma bênção do nosso eterno Pai. Aí eu acho que nessa parte aí vai caber melhor. Bacana. Então, veja, pessoal, a espiritualidade nos mostrando, né, que é necessário hoje que essa mensagem seja internalizada, né? Que nós somos o Espírito de Deus agindo em nós. Nós somos o Espírito de Deus agindo em nós. Então, nesses momentos que nós nos encontramos, né, em situações deprimentes, em situações de descontentamento, nós temos que lembrar essa mensagem de hoje, que Deus habita em nós, e Deus é só alegria, Deus é só amor, Deus é só amor, né? Então nós temos que fazer valer e deixar valer a luz divina que quer brilhar em nós. Ok, alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Isso. Vou fazer mais uma passagem. Então, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Então, falando que a par de milhões semelhantes nossos que não conseguem cumprir o que foi solicitado no planejamento reencarnatório, ou seja, desperdício na reencarnação,
Existem outros milhares que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. Então, se nós possuímos já alguns valores corretos da vida, faltam-nos outros tantos importantes que nós devemos correr atrás para poder alcançá-los, né? Então, nós somos um veículo que necessita adquirir inúmeros e inúmeros valores para o automelhoramento. E cada oportunidade reencarnacionista, nós temos a oportunidade de acrescentar alguns poucos valores. Por isso que nós necessitamos infindáveis reencarnações para que nós possamos albergar em nós todos esses grandes valores em nossos espíritos. Esses valores são o que nós chamamos e conhecemos como virtudes. Por isso que Emmanuel tem um livro também chamado Assim Vencerás. O capítulo 34 desse livro chama Valores. E aí Emmanuel nos diz, vou trazer só uma pequena parte. Emmanuel fala para a gente: não te aflijas se alguém não te enxerga o valor. A Terra quase sempre nota somente a forma, admira a fortuna, a inteligência e a força. Tudo isso merece nosso maior respeito. Abençoa o que encontres, mas ser humilde e simples. O mundo vê por fora, por dentro vê Deus. Então, mostrando para nós, a Terra, nós só observamos a sua forma, a forma da Terra. Mas, por dentro, só nós que estamos ali vivenciando o nosso processo reencarnacionista. Todos que convivem conosco observam-nos de fora, mas por dentro, somente Deus conhece os nossos sofrimentos, os nossos dissabores, as nossas amarguras. Então, por isso que Emmanuel nos fala, ser humilde e simples, né? Seja humilde e simples. Simples significa não sermos envolvidos pelas complexidades. Simples. A vida é simples. A vida é um momento para que nós possamos nos melhorarmos e nos sentirmos bem. E é isso. Para nós nos melhorarmos e nos sentirmos bem. A vida é a oportunidade de sermos alegres e de fazermos o outro alegre também. Isso é ser simples, né? Que nós consigamos deixar a simplicidade dessa vida brotar diariamente em nós. Essa simplicidade que nos mostra a beleza que nos depara sempre por onde nós nos andamos e que muitas vezes, pela complexidade que nós guardamos na cabeça de tudo que nós temos que fazer, nós deixamos de ver as maravilhas simples da vida. Por isso que eu fiz questão de colocar no nosso grupo lá hoje os peixinhos, soltando lá no laguinho, né? É a simplicidade do belo da nossa vida e que a gente deixa passar desapercebido pela nossa correria do dia a dia, pela nossa complexidade do dia a dia. Alguém quer fazer algum comentário? Só para completar os teus peixinhos, eu coloquei uma caixinha de abelhas jataí aqui no meu pátio. A abelha jataí é aquela que não pica, né? Mas faz mel, não faz? Faz mel, própolis. Uhum. Que bacana. É isso daí, né? É isso daí. E assim, é passar a olhar, né?
tamanha nos oferece um produto que é alimentício para nós, né? É isso. É ser humilde, gente. É ter visão para isso. Se a gente não tiver essa simplicidade no coração, a gente não enxerga e a gente não absorve o bem disso. E aí é interessante, né? Que eu estava de manhãzinha lá no hospital, colocando comidinha para os peixes, e aí chegou um senhor, paciente, parou lá, ficou olhando tal, e aí falou, vou te falar, você acredita que lá em casa um beija-flor fez um ninho no meu varal da minha roupa, lá na minha casa de praia? Fez um ninho, um beija-flor. E aí, olha só, o que uma coisa puxa a outra. Então, eu estava lá tratando os peixinhos, aí veio um senhor que parou, que veio trazer uma recordação do ninho do beija-flor que fez na casa dele. É isso. É deixar o coração aberto para essas belezas da vida. E que a gente, na correria do dia a dia, muitas das vezes nós não nos permitimos, né? Mais alguma coisa? Alguém quer comentar? Não? Ok. Então, eu acho que a gente pode finalizar o nosso encontro por aqui. Alguém quer fazer algum comentário final, gente? O nosso encontro hoje? Não? Tá. Então, para nós finalizarmos, então, Bianca, que está retornando hoje, convidamos a Bianca para poder proferir a nossa prece de finalização do nosso estudo de hoje. Trabalhar, né, Bianca? Eu fiquei muito ausente, né, gente? Desculpa. Hoje eu consegui pegar no início, né? Que bom. Vamos lá. Divino Jesus, que a tua serenidade possam sempre fazer morada dentro de todos nós, e nesse momento sublime possamos nos conectar, perceber com mais sensibilidade toda a espiritualidade amiga que nos abraça, que nos envolve de esperança, de fé, de coragem, para que a gente possa continuar o nosso aprendizado aqui no planeta. E que nunca nos falte, Senhor, amor para amar, amor para perdoar, amor para termos mais paciência, para que a gente possa compreender que todos nós temos o poder de nos transformar em espíritos cada vez melhores, porque a centelha que habita dentro de cada um de nós vem de Ti, Mestre. Ser conosco nessa caminhada rumo à angelitude, nos sustenta nas horas difíceis. Neste momento, que o amparo, que o consolo de nossa Sagrada Mãe Maria possa se manifestar aqui e agora, com todos os espíritos encarnados e desencarnados, nos abraçando, nos envolvendo de muita proteção. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu hoje me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho
e propriedade vossa. Que assim seja, graças a Deus.